Pessoal, perguntaram se é certo ou errado batizar crianças, se é necessário batizar crianças ou não. Mas é importante saber um pouquinho sobre o batismo. No período passado bíblico, no período dos hebreus, eles aceitavam que sendo borrifado até água sobre as pessoas era um certo batismo. Mas a gente considera o batismo a partir de Jesus para cá, né? Então, existe igrejas que fazem a apresentação de uma criança jogando água sobre ela, como também a maioria das igrejas cristãs faz o batismo da criança colocando na água, ou o adulto. Mas é bom lembrar que não é correto fazer o batismo da criança, porque o batismo é algo espiritual muito forte, muito sério. É importante saber que uma pessoa, para batizar, ela primeiro tem que reconhecer o que é pecado, o arrependimento, ela tem que saber o que é salvação. Ela precisa ter pelo menos o mínimo de conhecimento. Então, na Bíblia não tem a questão de você querer levar a criança para poder batizar. Você pode apresentá-la para Deus. A criança ela precisa ter o mínimo de entendimento possível. Os pais não podem decidir a vida dela para a questão espiritual, a religião que deve seguir. Isso não deve. Está interferindo no livre-arbítrio da criança. A criança tem total direito de escolha. Então a criança ela tem que ser batizada assim a partir do momento que ela chega no período dela que ela tem as razões, o entendimento, o conhecimento do arrependimento, do que é verdade, do que é o mundo espiritual, para que ela possa ter o desejo, tem que partir dela para que ela possa falar eu quero batizar. Então a criança, quando ela termina o período dela de pureza, de criança mesmo, que ela passa a ter conhecimento da verdade, aí ela pode pedir para ser batizada. Mas tem que ter entendimento para isso. Não pode simplesmente colocar a criança na água e achar que batizou, não. Porque a água precisa se poder, é para limpar a questão de pecado, limpar a impureza espiritual, para que possa confessar os pecados e ao mesmo tempo ali fazer uma confissão de Cristo ali e ela começar a vida dela na questão cristã, na parte de Cristo, conhecimento de Cristo a partir dali e seguir com Ele. Mas é bom lembrar uma coisa, eu vou deixar algo que muita gente não explica, nem em teologia fala sobre isso, às vezes pula por cima, mas Jesus, ele quando foi, às vezes tem pessoas que falam assim, mas uma criança nasceu, tem muitas crianças aí que não foram apresentadas para Deus em momento nenhum. Então tá essa rebeldia, essa bagunça que está agora, por quê? Culpa de quem? Dos pais, porque a Bíblia fala que os pais precisam ensinar a criança no caminho que deve andar. Então, a educação de criança cristã não é para uma escola dominical, não é para uma igreja, não é para escolas, é primeiramente para os pais que têm que ensinar a educação. Ninguém fora de um berço familiar tem obrigação de poder ensinar a educação para ninguém, não. Está livre para todos aprenderem, ter conhecimento, mas principalmente a educação cristã não vem de um sacerdote, não vem de um pastor, não vem do padre, não. Tem que ter a partir dos pais. Isso é bem bíblico, ensinar a criança ela andar no caminho correto para que quando ela tiver maior e tiver entendimento, ela não desviar de um propósito de conhecer cada vez mais a verdade e decidir por si. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 2, Jesus, quando ele foi levado a ser apresentado ao templo, vou dar um fato curioso para vocês agora, o mundo espiritual ele respeita o tempo da mulher, o tempo do nascimento da criança e tudo mais, porque sabe que a mulher precisa desse período após o nascimento da criança, um resguardo. Então às vezes a pessoa procura assim, acha que é certo, se é certo ou não o resguardo, porque depois quer apresentar a criança. Eu já vi casos de a criança nascer hoje, daqui mais ou menos uns 7 dias, a mulher está bem, já vai na igreja poder apresentar para um pastor, o pastor apresenta a criança e todo mundo acha bom, aquela coisa toda. Mas todo mundo quer seguir a Cristo, mas não faz certo. Então, já que quer fazer certo o período de Cristo para cá, Jesus, quando ele foi apresentado ao templo, no capítulo 2 do livro de Lucas, mostra que, eu vou dar até uma curiosidade para vocês, está escrito assim, que Jesus após o 8º dia, ele nasceu, passou-se 8 dias, então pelas leis de Moisés, leis mosaicas, né, a criança ela era levada ao templo para poder ser apresentada a Deus, para que todos ali tivessem conhecimento que era o início da crença dele em Deus a partir dali. Mas quando chegava, a mulher tinha um filho, e depois esse filho com 8 dias era circuncidado, e depois a criança era levada ao templo para ser apresentada. Mas tem uma deixa muito legal lá. Fala que Jesus foi levado e apresentado ao templo ao 8º dia
vírgula, após. Após o quê? Só que tem uma vírgula lá separando. Segundo a lei de Moisés. Jesus foi apresentado ao templo segundo a lei de Moisés. Após o 8º dia, segundo a lei de Moisés. Talvez vocês vão achar no livro de Lucas, capítulo 2. Procure lá que vocês vão achar. Então fala que Jesus foi levado ao templo, ele foi apresentado ao templo após o 8º dia. Todo mundo responde, até uma pegadinha. Um dia eu tive num seminário teológico que me convidaram para poder participar, dar uma aula rapidinho, mas eu só fui conversar com o pessoal. E falei, no meio de mais de 60 pessoas que estavam se formando como pastores, eu fiz essa pergunta para ele: após quantos dias Jesus foi apresentado, depois do nascimento de Jesus, após quantos dias ele foi apresentado para Deus? Todo mundo ficou assim sem saber. Ainda dei o livro de Lucas, mostrei onde que estava e prometi que eu daria livros para cada um, se caso acertasse essa. Todos erraram durante 1 hora depois que eu guardei. Por quê? Porque a Bíblia ela é interpretativa, tem que ficar atento em relação ao que está escrito nela. Então está escrito lá que Jesus, ao 8º dia após ser circuncidado, Jesus foi apresentado a Deus segundo a lei de Moisés. Passou-se 8 dias da mulher, do nascimento da criança, a circuncisão, e ele foi segundo a lei de Moisés apresentado ao templo. Então, esse segundo a lei de Moisés, Jesus seguia, a família de Jesus seguia a lei mosaica que era do povo de Deus da época. Então, se você voltar no livro de Levítico, você vai perceber que nas leis mosaicas, a mulher ela tinha 33 dias de purificação, mais conta 8 dias da criança, que era para poder o nascimento e a circuncisão dele, dá 41 dias. Sabe o que isso significa hoje? A quarentena, o resguardo da mulher. Então a mulher hoje é importante que, se ela quer cumprir tudo espiritualmente, o casal, então que a criança seja levada para ser apresentada a Deus após os 40 dias. Aí sim está fazendo algo que é bem bíblico. Mas é importante saber que a criança só pode ser apresentada a Deus, ela pode ser batizada nas águas, o que for necessário poder fazer, porque batismo é coisa séria. Tem várias religiões conhecem o batismo nas águas, embora muitos batizam para algumas coisas negativas, mas sabem o poder da água. Então o poder da água é justamente poder lavar, limpar, purificar, mas a pessoa tem que ter consciência dos erros, das falhas, dos pecados dela para que ela possa ser limpa. Então criança, enquanto ela estiver no período da pureza dela, como criança, sem entendimento nenhum, que ela não conhece a Deus, ela não conhece Jesus, ela não conhece o arrependimento, não é bom que faça isso. Ela, de certa forma, está livre de peso espiritual. Então o batismo, de certa forma, ele é controverso ainda de muita situação, porque existem igrejas que batizam, fazem o chamado batismo da toalha, então cabe a cada um julgar sobre isso. A pessoa, isso geralmente é feito quando tem um enfermo no hospital, então são várias igrejas cristãs que fazem isso, pega a toalha e coloca. É condenado por muitos, mas por outros não é, porque vê como uma questão de fé ou questão espiritual. Mas o batismo da toalha, se molha-se a toalha e desce sobre a pessoa, batizando, dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que ela seja batizada. Mas a pessoa ali não precisa poder preocupar com isso não, porque essa pessoa, quando ela está no leito de morte, que ela está morrendo, é como ladrão do lado de Jesus. Se ela confessa que tem Jesus ali, não tem tempo de você pegar a pessoa e levar ela para as águas, justamente para fazer aquilo que é correto. Mas eu, particularmente, não faço isso em relação à toalha. E tem que tomar cuidado. Aquilo que se faz errado aqui é cobrado depois pelos erros porque foram feitos errados. Então é melhor fazer da forma correta. Então o fato da pessoa ter confessado Jesus, ter apresentado para Deus e tudo mais, às vezes no leito de morte, se a pessoa estiver indo, fica tranquilo. Entendeu? Não cabe você pegar aquela doente, aquela pessoa e levar para dentro da água, porque você vai até prejudicar a saúde dela, até matar a pessoa. Mas é importante saber que o batismo é isso. E o batismo é importante ser feito para a vida cristã, ela é importante para poder seguir em frente, mas tem uma decisão própria. A pessoa não deve entrar assim por graça, porque alguém falou que tem que poder fazer, ou porque um sistema da igreja quer que faça. Não. Tome a decisão primeiro, se intere do assunto. Tem muitas formas de você inteirar do assunto. Quando você estiver convicto disso, aí você vai e faz isso. Isso é mais abençoado e você vai ter uma vida excelente, a da criança também, e vai fazer bem, tá bom? Um grande abraço.